Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia Figueiredo e hoje eu vou dar a parte de fuso muscular e reflexo miocárdico da área de neurofisiologia. Então, antes da gente adentrar com mais profundidade nesses dois tópicos, eu preciso fazer uma breve retomada do sistema muscular. Então, como mostra ali no slide, o sistema muscular é dividido em três: a musculatura lisa, a musculatura esquelética e a musculatura cardíaca, cada uma com suas propriedades funcionais, fisiológicas e histológicas bem particulares. A musculatura lisa ela é mais de caráter involuntário, muito presente no trato gastrointestinal. A musculatura cardíaca, como bem o nome diz, é referente ao coração, então o processo de trabalho de bombeamento, de condução elétrica, é tudo referente a essa parte da musculatura. E a musculatura esquelética, que é a nossa musculatura voluntária, nos permite fazer as nossas atividades basais de movimento. Sobre o músculo esquelético, a gente tem um grande protagonista, que é o fuso muscular, um dos tópicos dessa aula, que ele também é conhecido como um receptor de estiramento. Por quê? Porque ele detecta, por propriocepção, alterações no comprimento do músculo. Então, cada vez que a gente se movimenta, o fuso muscular ele é ativado, né? Ele tem presença de fibras extrafusais e intrafusais. E nessa parte do slide eu quero me focar nas intrafusais, porque elas podem ser inervadas de duas formas. Se for uma parte sensitiva ou aferente, ela será inervada por neurônios do tipo 1. Se for inervada por um neurônio motor ou eferente, ela será do tipo gama. E a eferência do tipo gama permite a sensibilidade do fuso muscular. Aí aqui nessa imagem a gente tem uma imagem sobre como que é cada parte do fuso muscular. E aqui também eu quero falar um pouco sobre como que funciona o estímulo do fuso muscular. Então, quando a gente tem esse estiramento, qualquer que seja, não precisa ser um estiramento que nem de jogador de futebol, que é um grande estiramento da coxa, é qualquer alteração para mais da musculatura. A gente vai acionar canais que são mecanicamente abertos, e esses canais permitem a passagem de sódio para dentro da fenda sináptica, fazendo com que a gente despolarize essas células, e despolarizando essas células, a gente vai criar a condição do potencial de ação para informar sobre o estiramento. E também dar a noção de quanto foi o nosso comprimento agora, qual está a posição do nosso corpo nesse momento, para que no momento seguinte a gente consiga retomar a posição que a gente estava antes, né? Posição de estabilidade postural. Aqui eu também quero falar um pouquinho sobre a estrutura do fuso muscular. Então, como eu tinha mencionado sobre os neurônios motores gama, eu também queria dar uma especificada sobre o que é um neurônio motor alfa, né? Então, o neurônio motor alfa, ele se relaciona com as partes extrafusais do fuso muscular. Então, na parte interna, vamos ter neurônio motor gama na eferência e neurônio aferente do tipo 1. Já na parte externa, a gente vai ter neurônio motor alfa, tá? E o que é importante a gente saber que eles, tanto o alfa quanto o gama, a gente tem um processo chamado de coativação alfa-gama. Então, quando a gente vai fazer uma contração, por exemplo, o neurônio motor alfa vai contrair. E se só ele contraísse e o gama continuasse lá, ele ia perder essa sensibilidade, o tônus da sensibilidade dele seria perdido. Então, ele também se ativa a cada movimento que fazemos, os dois se ativam, por isso coativação alfa-gama, para que ele não perca em nenhum momento, em nenhuma posição do nosso movimento, a sensibilidade e perca a própria percepção, né? Então, perder a localização e a noção de como estão nossos movimentos. Agora, falando um pouco sobre o reflexo miotático, também envolvido nessa parte da musculatura esquelética. O reflexo miotático, ele também é conhecido como reflexo de estiramento ou monossináptico. Ele refere-se ao comportamento natural do músculo de se contrair após o estiramento. Então, esse reflexo, ele depende intrinsecamente da sensibilidade do fuso muscular. O que a gente havia debatendo até agora vai encaixar diretamente aqui nesse reflexo miotático. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ele com um exemplo prático, que é o reflexo patelar, que é um reflexo que todo mundo conhece, do martelinho, e logo menos no quarto semestre vocês vão testá-lo.
Então, eu dividi essa parte da explicação do reflexo miotático entre a parte do agonismo e a parte do antagonismo. Então, do movimento pró, que é o agonismo, e do movimento contra, que é o antagonismo, tá? Então, eu numerei aqui para a gente ter um link de quais são os processos que acometem o reflexo miotático patelar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma percussão, uma batidinha, do tendão patelar. Tendo isso, a gente vai ter como reflexo já o estiramento do quadríceps, que é aqui na coxa. Então, o quadríceps vai dar uma leve estirada. Dando essa leve estirada, a sensibilidade do fuso muscular é acionada. Sendo que ela é acionada, vai gerar sinapses, ou seja, conexões entre o neurônio aferente, ou neurônio sensitivo, do tipo 1, com o motoneurônio alfa na medula. Então, essa vai ser a nossa primeira conexão. Rapidamente, do joelho até a medula, vai ter uma sinapse aferente com um motoneurônio, para ir retornar a movimentação. Com o retorno desse potencial de ação do motoneurônio para, novamente, o quadríceps, a gente vai ter o estímulo do músculo agonista, que no caso, estamos falando do quadríceps, né? Da parte extensora do quadríceps. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma contração desse quadríceps agora, com esse potencial voltando, e a extensão da perna. Por isso que quando a gente bate, a perna estica. Então aqui eu coloquei uma imagem para ficar mais elucidativo, como que é o processo. Então a gente tem ali o martelinho dando uma pancadinha, uma percussão no tendão do quadríceps. Logo, a gente vai ter um pequeno estiramento do quadríceps que gera um sinal no fuso muscular. Esse fuso muscular, pela sua via aferente, vai até a medula, faz uma sinapse com o neurônio motor alfa, que retorna, e assim tu vai ter uma contração do quadríceps e a extensão da perna. Agora, explicando sobre a parte antagonista. Só ressaltando que as duas são concomitantes, tá? No espaço e no tempo. Então, acontecem tudo junto. Eu só separei por uma questão didática. Então, as três primeiras partes são iguais. A gente vai ter a batidinha, a percussão do tendão, o estiramento do quadríceps, que estimula o fuso muscular. Assim, agora, atentem-se que muda. Então, o neurônio aferente do tipo 1 vai estimular um interneurônio inibitório, e não mais um motoneurônio, que é chamado de célula de Henshaw. E essa célula, aí sim, desse interneurônio, vai fazer um potencial inibitório agora, potencial de ação inibitório do músculo antagonista, fazendo com que a gente tenha o relaxamento do flexor do quadríceps e a extensão da perna. Aqui eu mostro com mais detalhes e mais completo todo o processo, né? Tanto do estímulo, quanto da parte de agonismo, da extensão da perna, quanto de antagonismo. Então, a gente vai ter esse processo do fuso muscular sendo estimulado, uma parte vai para a medula no motoneurônio e volta como um potencial de ação excitatório para tu estender tua perna, e outra parte vai pela célula de Henshaw, pelo esse interneurônio inibitório, fazer com que a gente iniba a parte flexora do quadríceps. Novamente, eu coloquei mais uma explicação visual, mostrando agora segmentado a parte do interneurônio inibitório e da célula de Henshaw. E por fim, a minha última imagem para encerrar essa aula, mostrando o que acontece com os estímulos. Então, a gente vai ter novamente uma via que vai ser agonista, que vai permitir o movimento da perna, e essa segue do estiramento, fuso, medula, motoneurônio retorna o potencial, e aí a gente estende a perna, e da via, começando igual, indo para um interneurônio inibitório, fazendo com que a gente iniba o movimento flexor da perna. Essas são minhas referências. Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, é só me chamar. Muito obrigada e até mais.